Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e todos os nossos irmãos presentes e também os que nos acompanham nesse momento pelo Facebook e pelas redes sociais. Nós queremos desejar que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, te alcance nesta noite de domingo. Estamos felizes e honrados por Deus, que usou o seu filho, o pastor Samuel, para nos convidar a virmos aqui compartilhar algo de Deus para as nossas vidas, para os dias que estamos vivendo, para o século que nós estamos vivendo e presenciando as mudanças, as transformações que a raça humana ou a humanidade passa. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, tanto os presentes como os que estão em casa, no livro de Gênesis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 1 até o verso de número 16. O Senhor, acompanhado de 2 anjos, visita a casa de Abraão. A visita que Abraão recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fôssemos dar um nome a esse texto, ou a esta pregação, ou a esta mensagem, chamaria-se de Deus visitando a nossa casa. Gênesis 18, 1, versículo de 1 em diante, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão as vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Meus amados irmãos, eu gostaria de tirar desse texto algumas lições que aprendo na visita desses 3 homens, um sendo Deus e 2 sendo anjos acompanhados do Senhor. A Bíblia diz que Abraão estava sentado à porta da tenda quando o dia já havia se aquecido. Quando de repente Abraão vê 3 homens vindo em direção, e Abraão tem imediatamente um discernimento que aquilo era a visita de Deus à sua casa. É importante dizer que Abraão já tinha mais de 95 anos. Dizem que Abraão tinha já 99 anos. Abraão já estava cansado. Abraão já tinha lutado psicologicamente e fisicamente. E agora ele está esperando e aguardando a promessa de um filho, a promessa de uma descendência que seria um dos povos mais temidos ou um dos povos mais fortes que viria a nascer ou que viria a se proliferar sobre a terra. Está começando aqui a história de um povo que passou por inúmeras transformações. Está começando aqui a história de um povo que sofreria inúmeros ataques, mas que esses ataques não impediriam o seu crescimento, mas os ataques que viriam sobre o povo de Deus só os tornaria mais fortes e mais habilidosos na guerra. Na guerra que hoje nós lutamos, a guerra que eu me refiro é a guerra espiritual, aonde o homem não se deixa ser dominado, aquele que serve ao Senhor de coração, pelos deleites, pelo secularismo, ele se deixa ser doutrinado e dirigido pela promessa de Deus na sua vida. E Abraão tinha esta promessa. Abraão está agora recebendo a visita de Deus e de 3 anjos. E é interessante que nós vamos aprender aqui algumas coisas com Abraão. E a primeira observação que faço é que Abraão era um homem humilde. Ora, se alguém naquele tempo tivesse uma cabra, o normal é que aquela cabra tivesse outra cabra e ali não se produzisse mais, ou seja, aquela cabra não teria mais que proliferar. Mas quando algum animal passava para as mãos de Abraão, ele multiplicava em 10, em 11. Abraão era muito próspero. Abraão era muito abençoado por Deus. Tudo que ele tocava enriquecia, se proliferava. É tanto que Abraão vai agora enriquecer na contramão do mundo. Ninguém enriquece no deserto. Abraão, a Bíblia diz que ele vai ter inúmeros servos e uma grande riqueza. Abraão, pastor Samuel, irmã Joquimbeck, ele era tão próspero que até quando o faraó tomou a sua esposa Sarai para o harém de faraó no Egito, o faraó presenteou Abraão com inúmeros presentes. Até quando Abraão tinha sua mulher tomada, ele prosperava. Até quando tomaram a mulher de Abraão, diz a Bíblia que faraó enriqueceu Abraão de bens, de presentes. Ele prosperava em todos os sentidos. E Abraão vai nos dar aqui uma lição de ser um servo humilde. Quando os 2 anjos chegam com o Senhor na casa de Abraão, um homem já cansado de 95 anos, verso 6, diz que ele correu, observe Gênesis 18, 6, Abraão apressou-se em ir ter com Sara e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Ou seja, o que é que Abraão está dizendo? O que é que a Bíblia está nos ensinando? Que apesar da sua fadiga física, do seu cansaço físico, ele se apressa em preparar pães para receber as suas visitas. Irmã Jó, 3 medidas de farinha, irmão André, eram muitos pães. Fabricava-se aqui muitos pães. Aqui mostra a fartura na mesa de Abraão. Ainda no capítulo de número 18, diz que, no verso 7, diz que correu Abraão às vacas e tomou uma vitela. O que é vitela? O melhor da carne.
toda vez que você vê uma novilha ou um animal, um gado sendo morto, e alguém disser, eu vou te dar a vitela, ela está dizendo, eu vou te dar a melhor peça, a peça mais, vamos dizer assim, mais corada, a melhor peça, a vitela eu te entregarei. Abraão vai até o curral das vacas, dos seus animais, ele mesmo, com mais de 95 anos, há quem diga que tinha 99, ele mesmo sai correndo, cansado, mas ele vai mostrando ali a sua humildade e o seu gozo em receber a visita de Deus na sua casa. Às vezes, irmã Joquembeck, Deus nos visita e nós não preparamos nada para Ele. Não o recebemos com o melhor que temos. O templo em que hoje as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo estão transmitindo os cultos ao vivo, não estão com aglomerações e com o número de cristãos presentes, mas estão acompanhando e estamos acompanhando através de lives, através das redes sociais. Mas o templo, ele é só uma parte da nossa história. O templo, ele é só uma parte do que manda a Bíblia. Hebreus 10, 25, congregai-vos. Mas a nossa história, os nossos milagres e as aparições de Deus em nossas vidas, vai muito além do templo. E Abraão recebe essa visita, e muito cansado mostra humildade. Correu Abraão às vacas, correu Abraão até Sarai, ele fez tudo às pressas, ele sabia que estava recebendo ali a visita do Senhor. Então, como você tem reagido a receber a palavra de Deus na sua casa? Será que você tem corrido em casa para lavar as louças, para engomar a roupa, para se preparar para o culto? O culto vai começar em casa. O culto vai começar nas redes sociais. Eu não tenho me preparado. Você tem corrido para receber a palavra? Você tem se apressado para receber o que Deus tem para você? Você precisa se apressar para receber na tua casa a palavra de Deus. Você precisa se preparar para receber a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu já começo a sentir a glória, a graça. Já comecei desde os hinos. No verso de número 9, diz assim, e disseram-lhe, agora Deus vai falar com Abraão, pastor Samuel, sobre a sua família. Abraão já colocou na mesa o leite, o queijo, os pães. Abraão já colocou a vitela, uma peça de carne da melhor qualidade. Agora Abraão, e tem mais, eu não posso pular o verso 8, desculpe. E diz assim, ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. Ou seja, quando Deus e os dois anjos estavam ali, se alimentando, Abraão, irmã Joquembeck, verso 8, não sentou. Talvez ele cruzou os braços, ficou em pé. Ali como mordomo, observe o verso 8. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Ele ficou em posição de mordomo. Ele ficou dizendo, olha, eu tenho muitos servos, eu enriquei. Até quando Faraó tomou Sarai, eu também enriquei. A Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas, era rico, um homem rico do Oriente. Pense no homem rico, era Abraão, homem farto, cheio de servos, cheios de empregados, mas ele fica em pé. Talvez ele botou ali os braços para trás e ficou em posição de dizer, diga, Senhor. Diga o que é que o Senhor quer que eu faça mais. Diga o que é que o Senhor quer que eu ofereça e apresente mais diante de ti. Aleluia. A humildade de Abraão nos convida, a igreja. Nós estamos a 6 dias do mês de junho, nós já estamos quase na metade de 2020. Aleluia. E a humildade de Abraão nos ensina que nós devemos ser como ele, humildes servos, crescendo sim aos olhos do mundo, no secularismo, mas diante de Deus nós somos apenas servos. Diante de Deus eu sou apenas, olha o capítulo 18, se nós lermos todo o capítulo, o próprio Abraão diz assim, eu sou pó, eu sou cinza, mas tu é o Senhor. Aleluia.
Nós somos pó e cinza. Quando Deus visita a nossa casa, nós devemos dar o melhor. Eu fico pensando nesse período de quarentena, de isolamento, como os pastores têm sofrido, porque a Bíblia diz que nós devemos levar à casa do Senhor dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor e para a manutenção dos obreiros. Eu fico pensando como alguns pastores têm vivido diante desta situação. Somente a graça de Deus os conforta, os providencia, porque Deus não é Deus de nos dar tudo que queremos, não. Deus é Deus da provisão, Ele dá o que nós precisamos. E eu fico aqui pensando, quantos homens de Deus, nesse exato momento, não estão vendo o agir, o milagre de Deus. Mas quantos daqueles que frequentavam, que estavam assíduos na fé, por algum momento, por algumas armadilhas do inimigo, baixaram a cabeça e deixaram o diabo tentar ditar as suas vidas ou colocar regras. Mas em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que Jesus nos dá no livro de Marcos 16:17, nós repreendemos todo o mal. Nós agora, debaixo da autoridade, não é o irmão Lisandro, o pastor, não. Nós somos agentes de milagres. Nós determinamos debaixo do sangue de Cristo e as portas se abrem e as portas do inferno caem, como já foi dito aqui, que elas não prevalecerão sobre o povo de Deus. Nós determinamos bênçãos em todos os lares, na vida de todos aqueles que estejam fortes e estejam fracos. Você é um canal de bênção de Deus, não esqueça disso. Porque nós ouvimos inúmeras vezes o inimigo se aproveitar de situações como essa para dizer: o Senhor te abandonou, o Senhor virou as costas para ti. Mas com plena convicção, depois que tudo isso passar, faremos um levantamento e veremos como muitos crentes em Cristo Jesus foram guardados em uma escala muito grande, em uma proteção gigantesca. Nós faremos um paralelo e veremos aqueles que ignoraram a palavra, que ignoraram os ensinos de Deus, sofreram as consequências, mas aqueles que se humilharam e se prostraram foram guardados diante de toda a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Verso 9, mais três observações e nós encerramos. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Quando Deus visita as nossas casas, Ele pergunta: como está a tua mulher? Não que Ele não saiba. Observe que Gênesis 18 diz que Sara riu, ela estando numa tenda, e Deus viu. Disse: Sara, tu riu. Ou seja, quando Deus visita as nossas casas, Ele diz: como é que estão os teus filhos? Eles estão orando? Eles estão buscando a minha presença? Olha aí, verso 9. E disseram-lhe, quem foi que disse? Deus e os anjos. E disseram-lhe a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Deus pergunta: cadê aquele tempo que você estava orando? Cadê aqueles hinos que você estava louvando que parou de louvar? Cadê a intimidade com a Bíblia? Deus está te perguntando, Ele está indo à tua casa e te perguntando: cadê tudo isso? Aí Abraão vai dizer: olha, Sara está aqui ao lado. Ele vai se justificando. E aí Sara, escuta a conversa de Deus, o Senhor e os dois anjos com Abraão. E ela ri. Verso 14 diz assim, verso 13: e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo sido velho? Ou seja, aqui, pastor Samuel, no verso 12, 13 em diante, uma indagação com dúvida, uma certa incredulidade de Sarai. Ela sorriu: como é que pode? Eu sou velha, ele também é velho. Aí Deus repreende aquele que não tem fé. Você que está em casa hoje, nos ouvindo e nos vendo através das redes sociais, aonde está a tua fé? Deus está, ele exorta aqueles que estão com dúvida. Ele está dizendo assim: haveria alguma coisa difícil para mim? Olha aí o que o Senhor está te perguntando no verso 14. Haveria algo que eu não possa fazer?
Aí Deus diz a Sarai: pois eu tornarei a ti, olha aí a autoridade de Deus, eu tornarei a ti por este tempo, e tu terás um filho. Aí, meu irmão, quando Deus fala, as pernas se tremem, o coração se enche de gozo. A mulher que não era mais frutífera, que já tinha deixado de ser frutífera, volta a ter os seus órgãos saudáveis e ativos novamente. Porque Deus disse: não há coisa difícil para mim. Não há nada difícil que eu não possa fazer. Nada é impossível aos meus olhos, verso 14. Aí Deus diz: tornarei a ti neste tempo, virei a ti e cumprirei o que eu te prometi, porque eu sou Deus de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. 18:17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço. Aqui o Senhor com os 2 anjos está saindo da casa de Abraão, já está se despedindo da visita. E ele está indo agora para Sodoma e Gomorra, para destruir Sodoma e Gomorra. Nós veremos durante toda a leitura do texto. Mas o que é que eu quero observar no verso de número 17? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço. Quando nós temos intimidades com Deus, quando nós temos comunhão com o Senhor, nada fica oculto. Olha aí o que é que ele diz. E disse o Senhor: ocultarei eu o que faço a Abraão? Eu não escondo. Ou seja, Deus está dizendo assim: se tu tem comunhão comigo, se tu tem intimidade comigo, eu não esconderei nada de ti. Tudo que eu fizer, toda justiça, todo juízo que eu fizer, tu vai ficar sabendo. Assim que começou o período de quarentena, eu peguei a bicicleta e fui fazer alguns exercícios. E saí em direção ali, quem vai para Camusim, até a ponte. Nós chamamos aqui no nosso município de Ponte do Lima. Consegue uma águazinha para mim, se tiver? E aí, eu fui de bicicleta para a Ponte do Lima, ali fazer um exercício. Aí parei e conversei com uma irmã, lá na saída de Chaval. E a irmã disse assim: irmão Lisandro, fez bem eu te ver. Eu disse: pronto, o que é que você manda? Ela disse: o senhor acredita que 8 dias atrás, antes de começar esse período de quarentena, de epidemia, eu tive um sonho, um homem dizendo para mim: te reconcilia. A irmã estava afastada. Te reconcilia, porque nesses dias vai acontecer muitas coisas. E eu lembrei aqui do que Deus fez com Abraão 18:17. Disse o Senhor: ocultarei eu o que faço a Abraão? Ou seja, irmã Jó, para você que nos escuta em casa, quando Deus vai praticar a sua justiça, na verdade eu acredito que esse período ele é mais consequência do que nós seres humanos fazemos. Mas com relação ao verso 17, Deus está dizendo a Abraão que os meus juízos, tudo aquilo que eu for fazer de castigo para o homem ímpio, eu primeiro apresento aos meus filhos, aqueles que têm comunhão e intimidade comigo. E o último ponto que eu apresento na observação que faço da vida de Abraão, a partir do verso de número 23, diz assim: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? A partir do verso de número 23 ao verso de número 33, Abraão intercede pelo povo de Sodoma 6 vezes. Outro ponto que eu aprendo com Abraão: Abraão está intercedendo não pelos crentes, ele está intercedendo pelos ímpios. Ele está intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele está dizendo: Senhor, e se tiver 50? E Deus diz: eu não destruirei. Senhor, e se tiver 45? Eu também não destruirei. Até o ponto que Abraão diz assim: Senhor, eu sei que sou pó, você vai ver aqui no texto, mas deixa eu te fazer mais uma pergunta: e se tiver só 10? O Senhor destruirá? E Deus: Abraão, se tiver só 10, eu não destruirei também. Não havia nem 10 homens justos em Sodoma e Gomorra. Todos eles tinham se corrompido e tinham se tornado
iníquos a tal ponto que os seus pecados chegaram até o trono de Deus. Então eu aprendo que Abraão era um intercessor da família, um servo humilde, intercessor pelos ímpios, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que recebia a visita de Deus na sua casa, e diante do Senhor, ele apresentava o que ele tinha de melhor, ele apresentava o que ele tinha de mais belo. Prosperidade em nossas vidas, de fato acontecerá, e alguns servos do Senhor já presenciam isso, quando todos se prostrarem e se humilharem e se entregarem de todo o coração, sem reserva, ao Senhor. E nós continuaremos sendo abençoados em nome de Jesus Cristo. Que Cristo nos abençoe, que Jesus Cristo possa fazer com que esta palavra floresça em seu coração e que você continue sendo um homem e uma mulher abençoada, próspera, cheia da presença e da graça de Deus. Eu já estou grato por esta rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus. Amém, amém e amém. Que Cristo Jesus nos abençoe.